Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo para mais um novo vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de mandar um beijo para alguns seguidores queridos. Primeiro, eu gostaria de mandar um beijo para a minha querida seguidora Teca Pereira, de Salvador, Bahia, minha querida amiga e seguidora, e irmã em Cristo. Também, Rosana, para minha querida Márcia Fernandes, Maria Inês da Silva, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Alessandra Baroni, com muito carinho. E a Jerusa Tavares, tá bom? Muito obrigada. Também um abraço para o Jacob, ou Jacó. É Jacob em inglês, mas é Jacó, eu acho, né? Um abraço para todos vocês e muito obrigada pelo carinho de estar sempre compartilhando, assistindo meus vídeos. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Primeiro vídeo que eu falei sobre a série Diário de Adolescente, eu pedi para vocês fazer o máximo possível de compartilhar esses vídeos que eu vou iniciar hoje, tá bom? Então, nesses vídeos eu vou contar para vocês a minha história de adolescência, uma boa parte, né? De 5 anos que eu vivi longe da família, dos meus pais, na família entre aspas, dos meus pais e meus irmãos. Então, nesse diário eu vou contar algumas experiências que realmente foram bem traumáticas. Mas o que eu quero falar com esse vídeo? Eu quero mostrar para vocês que mesmo adolescente nós temos a capacidade de superar as dificuldades que enfrentamos, né? Seja ela dificuldades financeiras na vida dos pais, né? Que não pode dar qualquer coisa que nós queremos. Seja ela problema emocional com algum namoradinho, problema na escola, né, adolescentes que trabalham para outras pessoas, especialmente para esse público que trabalha em casa de outras pessoas, né? Não só adolescentes, como também pessoas adultas, que trabalham e muitas vezes é humilhada, é maltratada, não é respeitada. Então, esse vídeo vai ser especialmente para vocês, tá bom? E para todos os meus seguidores, é claro, com o maior carinho. Mas eu vou compartilhar com vocês essa parte da minha vida, que desde o primeiro vídeo eu falei que eu tive umas experiências que não foram muito legais, né? Mas com o tempo eu ia compartilhar. Então, chegou o momento. Então, hoje eu vou dar início à minha série de vídeos de Diário de Adolescente. Ok? Então, gente, nesse vídeo eu vou começar contando pra vocês como tudo começou. Então, eu tinha 13 anos de idade, tipo, uma semana que eu tinha completado, ou 2, 13 anos de idade. Eu morava com meus pais em Conceição de Jacuípe, né, com mais 9 irmãos. E minha mãe, como eu falei no outro vídeo, ela teve um casamento primeiro, né, e ela teve 4 filhos. E esse casamento não foi muito bem sucedido, ela sofreu muito, mas desse casamento ela teve 4 filhos, tá? Que eu tenho 4 meios irmãos, né? Então, assim, uma dessas irmãs, o esposo dela faleceu bem jovem, e ela também estava jovem, né? 20 e poucos anos. E aí, o que aconteceu? Na época, ela tinha um filhinho pequeno, não sei se a criança tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu nem lembro muito bem, mas era bem pequeno. E aí ela foi lá na minha casa, né, de meus pais, e pediu para minha mãe uma irmã para morar com ela, para ficar com ela, para fazer companhia, né? E eu confesso a vocês, gente, que há mais de 20 anos atrás, realmente eu não tinha mente para muitas coisas não, só para brincar e ajudar meus pais em casa, minha mãe cuidando da casa, cuidando dos meus irmãozinhos menor do que eu, brincando, né? Que na verdade eu nem lembro que eu cuidava, eu lembro que eu brincava muito, estudava e ajudava a arrumar a casa com minha mãe, né? Que tinha bastante irmãs e a gente tinha uma casa pequena, mas precisava estar limpa e arrumada. E minha mãe ensinou sempre o valor do trabalho a gente, desde pequena. Então, o que aconteceu? Eu fui, meu pai não queria, minha mãe também não queria, mas ela falou com minha mãe que estava triste, estava só, né? E a pessoa perder um marido, realmente a gente imagina que não é uma fase muito boa, né? Na vida da pessoa. Não desejo isso pra ninguém. E aí, com isso, eu não tinha muita maturidade, eu não sabia muito nada, eu só sabia que eu ia estudar e ter uma vida melhor, segundo ela prometeu a minha mãe e meu pai, né, para futuramente eu poder ajudar meus pais, né. A vida no interior, a gente não tinha nada de luxo, só a vida simples, nem a nossa casa não tinha chão, era só
terra batida, né? Mas isso pra mim não era vergonha, né? Eu sempre tive orgulho do meu pai, do minha mãe, do meu pai, pela honestidade, por ele ser super trabalhador. Ele tinha 2 carroças, trabalhava muito duro no sol, na chuva, para dar alimento, estudo a gente, né? Educação, o principal que nós precisamos para nos tornar bons cidadãos, né? Honestos, dignos e cidadãos de bem. Então, meu pai fazia isso e minha mãe também, para que todos os filhos dele pudessem ter isso, que era o principal que uma pessoa precisa na vida, né? Educação, saúde, alimentação, mas que você se torne um bom cidadão futuramente, né? Então, foi isso que meu pai fez, que ele suou muito, lutou muito, é um grande trabalhador e minha mãe também. Mas aí, eles acreditaram também que ela ia fazer isso comigo, me deixar estudar, me ajudar, para que eu pudesse ter um futuro melhor. Né? Então, eu só fui com a promessa de que ela ia me ajudar a deixar estudar, tomar curso, para futuramente fazer uma faculdade, coisas como isso. Então, foi o que minha mãe e meu pai acreditaram e que eles pensaram realmente que ela ia fazer comigo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, chegando lá, né, os primeiros dias é tudo tranquilo, né? Como tudo na vida, né? A maioria das coisas que você é pega de surpresa. Então, no começo, um dia, 2 dias, uma semana, parece que tudo é bem, né? Mas com o tempo as coisas logo vão se mostrando realmente como vai ser dali por diante, né? Então, ela tinha um menino, né? Então esse menino eu cuidava, eu era babá do menino, eu era cozinheira e eu era faxineira da casa, com 13 anos. Claro que você, mas de 13 anos já dá pra fazer tudo. Sim, dá pra fazer tudo, mas pensa, naquela época eu nem pensei em namorar, não tinha nada na minha mente, só brincar e ajudar minha mãe, né? Então, e ficar com meus irmãos. Eu me sentia super feliz com a minha infância. Então, naquela época, eu também não tinha celular, não tinha a mente que hoje os adolescentes têm, né? Mas é evoluído, nada disso. Então, eu só obedecia. Limpava tudo, o carpete da casa, pensa. Era um carpete, minha filha, eu tinha que limpar com escova de escovão. Assim, eu limpar tudo. Com balde de água, com detergente, limpando assim, de joelhos, toda a casa que tinha carpete, eu fazia o serviço, limpava tudo. E tinha dia que eu confesso a vocês, meus braços estavam mortos, cansada, toda dolorida. Aí eu estudava pela manhã, pelo menos isso ela não tirou de mim, né? Os estudos. E aí passou 1 mês, 2 meses, né? E naquela mesma vida. E eu percebi, né, que era muito para meus ombros, eu estava muito cansada, me sentia maltratada, né, porque eu não recebia dinheiro nenhum, não podia ver meus pais, ela não deixava, não me levava para ver meus pais, eu não tinha como ir, que eu era muito jovem e não podia viajar sozinha, então eu nem sabia onde pegar ônibus, não conhecia nada da cidade, e aí foi passando o tempo, eu continuei lá. E sempre assim, eu não sei o que ela mandava alguém que ia lá da família dela, tio, da outra parte, do pai dela, dizer para meus pais que eu estava bem, não sei, porque minha mãe não tinha condições, não tinha dinheiro, eles trabalhavam, meu pai trabalhava só ele na carroça, com 9 filhos, para cuidar da alimentação, saúde, né, o máximo que podia. Ainda bem que a gente era bem saudável, né? Comia muita fruta naquela época, meu pai tinha, né, no quintal, verdura também, que ele fazia viagens para pessoas que tinham horta e a gente tinha muitas verduras, então a gente era bastante saudável. Eu fui a mais doentinha quando era menorzinha, mas ainda assim, minha mãe conseguiu me curar com os remédios, né, naturais. Mas assim, para vocês terem ideia, né, minha mãe não sabia o que eu estava passando e nem meu pai. Eles pensavam que eu estava bem, né? Não tinha ninguém para informar eles, para dizer como é que eu estava, só quando alguém que ela conhecia ia lá, que eu nem conhecia, e eu nem sabia que era essa pessoa, nem uma carta eu podia mandar para meus pais, eles achavam que eu estava bem, então passou 1 ano naquela vida, 2 anos naquela vida, então foram anos muito tristes para mim, muito sofrimento, né, e ela me gritava, me xingava, ia em cima de mim, né, querendo me bater, e aí me falava tanto nome ruim, palavrão, me xingava na rua quando saía com ela, de tudo que era palavrão. Eu lembro uma vez que eu estava na rodoviária, né, de Salvador, e aí eu ia, né, levava a mochila dela, a mochila da roupa do filho dela e as minhas coisas, né, porque cada vez ela ia final de semana para Salvador, que ela morava em Camaçari, então ela ia para Salvador, para casa do pai dela, né, e aí o que acontece lá? Eu ficava lá como outra empregada da família do pai dela também, né? Da madrasta, o pai dela, ela sempre pedia para lavar banheiro, uma imundice. E eu tinha que cuidar, né? Limpar, ela me gritava, me xingava. Né? A família deles não me maltratava não, mas ela fazia isso comigo. Então, ela, meu próprio sangue, né? Metade do meu sangue.
Então, assim, era muito triste. Eu ficava com isso e não tinha ninguém que podia me dar um suporte, né? Então, eu tinha medo muito dela. Então, por isso que eu tô falando para esses adolescentes, né? Se vocês têm uma vida ruim hoje, tá na casa de alguém maltratado, hoje vocês têm como pedir ajuda. Vocês têm como pedir socorro a alguém, um vizinho, alguém que vocês conhecem. Um telefone, mandar ligar para alguém que vocês conhecem para vocês saírem dessa situação. Porque com muito tempo numa situação como essa, eu sei que realmente vocês vão ficar com sequelas, né? Até o adulto que trabalha na casa de pessoas que são maltratadas, humilhadas, eles ficam tristes, ficam com sequelas, né? Da humilhação. Então esse período foi bem ruim para mim, muito sofredor. E essa parte quando eu ia para Salvador era um tormento para mim, porque eu tinha que andar de ônibus com sacola de um lado de outro, minha, dela, do filho dela, um peso, eu super novinha e eu me sentia tão mal, tão cansada, não podia descansar. E aí eu não tinha escolha de ficar na casa dela, porque se eu quisesse ficar na casa dela, ela me gritava, me xingava, queria que eu fosse, porque eu tinha que servir de babá, né, e de carregar as malas sozinha, ela não ajudava. E aí ela lá na frente, toda bonitona, e eu com a sacola dela, do filho dela, e as minhas, né, com minhas coisas, que quase não tinha coisa, mas tinha que ter roupa, né? Então, eu sentia muito triste, chorava muito, era um período muito horrível. À noite eu sofria muito porque eu ficava orando, pedindo ao Senhor para me ajudar, para trazer alguém da minha família, né? Para minha mãe saber como é que eu tava, para me pegar de volta. E aí eu passava mais um dia. Então, o dia que eu sentia melhor, era minha felicidade, era quando eu ia para a escola, né? Que eu tinha meus amiguinhos. Eles sabiam, né? Porque era quem eu contava, eram meus amigos da sala de aula. Era o José Newton, era a Núbia, a minha amiga Edilene, Claudinha, eles eram meus amigos. E eu desabafava com eles, né? E cada uma deles tinha a sua história também, de dificuldade, né? Uma, o pai rejeitou ela, não gostava dela. A outra morava na casa de uma senhora também como doméstica. Jovenzinha também, ela tinha 13 anos também. A outra tinha 15. Era tudo jovem, todo mundo tinha sua história também. Então, nós dávamos suporte um para o outro, né? E aí a gente não pensava em fazer besteira nenhuma, né? Tipo, fugir, se matar. A gente não pensava, né, em tomar remédio para morrer, nada disso. A gente queria um alívio, claro, que alguém pudesse pegar a gente, a família, buscar. A gente ficava sonhando, né? Então, quando a gente estava junto, a gente conversava besteira, que a gente queria ter asas, que a gente queria conhecer alguém que pudesse nos dar uma vida melhor, levar para os nossos pais de volta, né? E por aí diante. Mas eu sei que toda essa dificuldade que nós passamos, e que eu passei particularmente, foi para o meu crescimento, né? Como pessoa. Eu vou dizer a vocês, nesse período que eu fiquei lá, foram 5 anos se arrastando, né? Eu passei muita tristeza mesmo, mas eu sempre tinha uma Bíblia comigo. Eu ainda não era cristã, eu tinha uma Bíblia comigo, eu adolescente, eu lia essa Bíblia, dormia com ela, falava sempre com Deus, pedia a Ele para me dar paciência, e às vezes ela dava umas crises estranhas, sabe? Gritava, chorava, e aí eu ficava com dó, e aí foi passando o tempo, né? Eu pensava, ela tá fazendo isso porque ela tá triste e tal, e aí os anos foram passando, e ela não melhorava, né? Mas eu continuei lá. E aí, gente, eu sei que tinha dias que eu orava para não chegar em casa, né? Gostava muito de ficar na escola, porque era o melhor lugar para mim, era a escola, né? Ou quando ela estava em casa, quando ela saía, porque para mim era uma paz, né? Mas pensa, você viver numa casa que você não pode viver com as pessoas que convivem nela, com você. Medo, era sofrimento, humilhação, né? Então, assim, eu me sentia muito humilhada. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Nessa parte desse vídeo de hoje. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa mais importante, né? Que você que está passando por isso ou já passou. Não deixa que isso se acarrete na sua vida, né? Não deixa que isso fique sempre nos seus ombros, né? Como tem uma mensagem que eu vou passar segunda-feira, que possamos ficar, quando a gente fica em pé diante do sol, presta atenção onde a sombra fica, atrás de nós, né? Então, que essas coisas possam ficar no seu passado, como ficou no meu passado. Eu tô contando como experiência, eu não vou dizer a vocês que eu acho maravilhoso, que eu fico super feliz. Não, é uma experiência ruim, né? E eu tenho que contar como realmente foi uma experiência ruim. Como tem muitas crianças, muitas meninas que são abusadas de alguma forma. Então tá sofrendo, né? Um sofrimento. E nesse período também eu passei por outras experiências horríveis. E eu vou contar pra vocês na segunda parte do vídeo, tá? Então, assim, eu sei que realmente nós precisamos
acreditar que há uma esperança, que você tem a oportunidade de ter um futuro melhor de alguma forma, porque o Senhor, Ele está conosco todo o tempo. Se você é um adolescente, se você é uma criança, se você é um adulto, Ele vai estar com você. Então eu sabia que Deus estava comigo. Mesmo às vezes eu chorava a noite toda, dormia chorando, acordava, ia para a escola, aí voltava correndo para fazer as coisas na casa, limpar tudo, e aí fazer comida, limpar chão, passar roupa, tudo isso, né? Então assim, eu sei que para uma pessoa na minha idade fazer um trabalho doméstico em uma casa grande, tinha 3 quartos, 2 banheiros, né? O da empregada, que era o meu, e tinha o outro da casa. Então, assim, era uma situação muito difícil. Então, eu quero realmente dizer para vocês que eu venci, e você aí, adolescente, senhora, que tá, senhor, menino, jovem, que tá passando alguma dificuldade, saiba que você vai sair dessa, vai ser vitorioso, assim como eu saí, você também vai sair, tá bom? No próximo vídeo eu vou contar pra vocês um dos milagres que aconteceu em meio a tantas tribulações. Acontece milagres sim, acontece coisas legais sim também, claro. Então eu via esses momentos e era o que me deixava ainda, me ajudava ainda a superar, a passar por esse período, né? Eram essas coisinhas que eu percebia que era de Deus que vinha, né? Então, o próximo vídeo tem a segunda parte do meu diário de adolescente, minha experiência para você, tá? Fique com o Senhor, continue assistindo, compartilhando. Então, eu desejo que todos vocês que realmente passaram, estão passando por dificuldades na sua vida, na sua adolescência, vocês possam se inspirar em exemplos bons, né? Se inspirar em fazer coisa boa, se inspirar nos conselhos, seguir os conselhos dos especialistas, né, de psicologia, pessoas que têm realmente entendimento. E Deus, que Ele é o melhor médico, é o melhor psicólogo, é o melhor conselheiro. Leia as escrituras, se fortalece, que isso foi o que me ajudou muito. Eu não tinha psicólogo na época, não tinha nada. Depois eu fui para psicólogo, vou contar para vocês como foi. Mas quando eu saí de lá que me libertei. Tá bom? Um beijo, fique com o Senhor. Até o próximo vídeo. Continue compartilhando, deixando seu like, tá? E se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo, se inscreva. Eu tenho uma meta de conseguir 2.000 inscritos, porque eu tenho um propósito atrás deste canal que eu fiz. Então depois eu vou fazer um vídeo contando pra vocês por que eu fiz esse canal, tá bom? Um beijo, assista os outros vídeos que estão no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço, fique na presença do Senhor sempre, porque Ele nos ama incondicionalmente, tá? Tchau!